E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os elementais. Não vamos confundir esses elementais com aqueles espíritos da natureza, aqueles elementais que não são vinculados nem ao bem nem ao mal. Ainda são espíritos que estão no seu processo de evolução e eles estão cuidando dos sítios de natureza, dos mares, das florestas, dos rios, dos riachos. Então, os silfos, as sílfides, os duendes, os gnomos, esses também são considerados elementais. Não são esses elementais que nós vamos falar agora. Nós vamos falar de um outro tipo de elemental que também nos prejudicam, que também podem fazer ataques. E aí, o mestre Showa Kokusui vem dar exemplos desses elementais e vem ainda nos falar através de desenhos. Por quê? Sempre vinculando aos médios clarividentes, que eles conseguem perceber o que está acontecendo nesse mundo espiritual e desenhar e mostrar para nós, olha, tal pessoa está contaminada também com os elementais. E aí nós vamos agora, então, ver os principais tipos de elementais que nós podemos ficar contaminados. E o primeiro exemplo que ele nos traz, são esses elementais parasitas dos alcoólatras. Então vocês vejam que parece uma espécie de rato, vamos dizer assim, e vocês vejam que aonde ele se posiciona essas energias parasitas, na base do fígado, na parte das costas, e essas energias, então, elas ficam acopladas, prejudicando o funcionamento dos seus órgãos internos. O próximo exemplo são os elementais parasitas dos fumantes. Então, veja que é um tipo de elemental que ele parece uma fuligem, ele tem uma carinha ali, e aonde que ele se acopla? Mais na região das costas, na região da onde? Do pulmão, prejudicando, assim, com certeza, esse órgão. O outro elemental parasita são os elementais dos drogados. Então vejam que parecem ratos. E aonde que eles se posicionam? Eles se acoplam na região superior da cabeça. Então causa ali essa certa confusão mental. O próximo e último elemental parasita são aqueles projetados pelos jogadores inveterados, pelos viciados em jogos. Então é um tipo de fuligem e eles elementais se acoplam na região torácica. Então nós vamos explicar o seguinte. No mundo físico, nós temos vários tipos de seres que convivem aqui conosco. Nós temos os seres humanos, nós temos os animais, nós temos os seres vivos das plantas, ou seja, uma gama de diferentes seres. No mundo espiritual, que aqui nesse livro ele chama de mundo interior, também há diferentes tipos de seres que são invisíveis aos nossos olhos. Entretanto, visíveis àquelas pessoas que possuem o dom da clarividência. Então, se aqui no mundo físico existem germes, existem bactérias, nesse mundo interior também existem tipos de elementais que são tipos inferiores de seres energéticos. Alguns desses seres inferiores, desses elementais, são energias parasitas que se acoplam nos nossos corpos e nos prejudicam. Conforme a nossa atitude, a nossa postura, conforme a nossa aura, nós vamos atrair essas energias parasitas e elas vão ficar acopladas nos nossos corpos ou em um dos nossos chakras, nos prejudicando. Então, por exemplo, quando uma pessoa está muito zangada, está muito desequilibrada, ela vai atrair elementais negativos violentos. Conforme o tipo de emoção, um tipo de elemental vai ficar ali acoplado. E, em alguns casos, nós temos pessoas que trabalham com esses elementais, ou seja, pessoas que se utilizam, que fazem, que produzem magia negra, podem usar esses elementais para o quê? Para nos ferir, para nos prejudicar. Então, vocês vejam que nós vamos evoluindo no conhecimento e ele traz o seguinte para nós: olha, primeiro eu preciso dizer para vocês que vocês têm vários tipos de aura. Depois eu preciso falar que existem certos pensamentos que produzem certas formas de pensamento, que essas formas de pensamento vão se agregar até você e vão prejudicar. E foi aqueles que nós vimos, os pensamentos violentos, os pensamentos agressivos, os pensamentos enfraquecedores, ou seja, uma série de pensamentos que produzem formas de pensamento que nos prejudicam. Depois ele vem e fala assim, olha, vocês ainda, nós, né, temos que conhecer o que, que é uma contaminação psíquica, o que é uma poluição psíquica. Quando nós vamos em determinados locais, as pessoas emitem o tempo inteiro certos pensamentos, produzem certas formas de pensamento, e nós somos atacados constantemente com essas campos psíquicos, com essas formas psíquicas. Então, essa poluição psíquica na nossa casa, no nosso trabalho, ou seja, nos bares, os lugares que nós frequentamos. E agora, então, ele vem falar para nós do quê? Ele vem falar desses elementais, que também são ataques, né, que nós recebemos, e vem mais à frente falar os tipos e as fontes de ataques psíquicos. Então, nós temos alguns tipos de ataques psíquicos que nós vamos ver agora, né? Depois, eu acho, deste vídeo aqui, nós já começamos nos próximos a saber como nos defender disso, como nos limpar e como nos reequilibrar.
limpar nossa aula, fazer essa transmutação. Mas o primeiro, então, que ele vem falar dos ataques, dos tipos e fontes de ataques psíquicos, são os ataques psíquicos comuns. Esse tipo de ataque, ele vem de pessoas comuns, não são pessoas maldosas, nem pessoas que têm intencionalmente a vontade de nos atacar, mas são pessoas que tiveram um dia estressante, que tiveram contrariedades e elas têm um ataque de raiva. Esse ataque de raiva já é um tipo de ataque psíquico. É de uma forma suave, mas é um ataque psíquico. Programa negativo. Este tipo de ataque é um pensamento que é implantado na mente, um pensamento negativo que é implantado na mente da outra pessoa para mudar o comportamento de uma forma negativa. Então, vai produzir na outra pessoa um comportamento negativo. Essa pessoa vai ter um padrão comportamental negativo. Vamos imaginar uma pessoa. Ah, e um detalhe: isso pode ser intencional, a pessoa pode intencionalmente querer produzir isso em você, ou não. E o exemplo que nós vamos dar é uma pessoa que tem um complexo de superioridade, por exemplo. Os gestos dessa pessoa, as palavras, a postura, a forma como ela nos olha, conversa conosco, nos fazem nos sentir inferiores. Nessa comparação, nós nos sentimos pela forma como ela se posiciona diante da vida, nós a seu lado nos posicionamos, nos sentimos inferiores, menosprezados. E sem querer, nós nos associamos àquele sentimento. Isso é um programa negativo. Um outro tipo de programa negativo é quando nós temos uma crença em relação a algum membro da nossa família, algum familiar. Quando nós temos um preconceito, uma crença, uma ideia em relação a ele. Nós não precisamos verbalizar, mas nós o consideramos aquela pessoa que ela não está no nível, no âmbito daquela família, ela destoa daquela família. Essa nossa crença acaba por projetar sobre aquele membro da família essa ideia e ele se sente excluído. Ele começa a se sentir programado mentalmente por causa daquilo que nós projetamos sobre ele, das nossas ideias, ele acaba se sentindo inferiorizado, excluído, não pertencente àquele grupo familiar. Um outro tipo de ataque psíquico é a maldição. A maldição é aquilo em que nós verbalizamos, projetando sobre outro uma ideia por vingança ou não, por inveja, ou quando nós amaldiçoamos aquela pessoa. O fato de nós decretarmos a maldição sobre o outro também é considerado um ataque psíquico. Outro tipo de ataque é o uso de bonecos, uso de fotos, ou ainda objetos, utensílios pessoais. Nós vimos no vídeo em que eu falei sobre por que se utiliza objetos pessoais na magia negra. Porque todo objeto pessoal meu, em que eu o toco, ele fica impregnado das minhas próprias energias. Então, aquele objeto é como se fosse uma extensão energética do meu corpo. E esses objetos, então, eles são utilizados para projetar o mal para o dono daquele objeto. Então, eu uso fotografia, eu uso objeto, eu uso um próprio boneco para que eu possa ali fazer um mal. A partir do momento que eu projeto sobre aqueles objetos, bonecos, fotos, o mal que eu quero, que eu desejo àquela pessoa, automaticamente o corpo etérico daquela pessoa acaba sendo atingido. E com o tempo, com o passar do tempo, o corpo etérico da pessoa repassa para o corpo físico. E ali nós podemos, então, desejar uma doença até o mal à própria vida. Outro tipo de ataque psíquico é a dominação mental. Uma pessoa comum pode fazer a dominação mental ou um magro negro. Pessoas existem que têm um alto comando mental, um domínio das energias mentais e podem projetar sobre o outro a dominação, o seu poder sobre o outro, fazendo com que ele obtenha vantagens financeiras ou até mesmo sexuais. Outro tipo de ataque psíquico são os ataques que são realizados, feitos pelos magos negros ou feiticeiros. Esses magos negros e esses feiticeiros são altamente perigosos. Nós sermos atacados por esse tipo de magia ou feitiço pode nos levar, sim, ao adoecimento e até mesmo à morte. Por isso, bastante importante que nós saibamos fazer a nossa proteção. Lembrando que nós nunca vamos escapar da lei do karma. Ou seja, todas essas pessoas que praticam o mal receberão em algum momento o mal praticado. Não tem como nós plantarmos arroz e querermos colhermos rosas, flores. Ou seja, ninguém vai escapar da repercussão kármica. Até mesmo aqui, que nós estamos aqui estudando, que nós vamos aprender as técnicas de defesa de ataques psíquicos, devemos usar isso apenas para nossa proteção, ou para a proteção do nosso trabalho, ou a proteção da nossa casa, do nosso lar. Jamais utilizar essas técnicas para prejudicar o outro, para dominar o outro. Por quê? Não vamos escapar da lei do karma. Vamos usar isso apenas para nossa proteção. No próximo vídeo, eu acho que a gente já começa a introduzir as questões já práticas e técnicas para nossa proteção.